Boa noite. Olá, tudo bem? Como vão? Bem-vindos. Olá, Lígia. Demorei um pouquinho, né? Boa noite, vamos chegando, pessoal. Enquanto isso, antes... Lígia, olha, eu vou dar uma breve introdução aqui, tá? E vou gastar aí mais ou menos uns 15 minutos para explicar esse novo projeto antes de te chamar, tá bem? Então você daqui a... Calma! Daqui a uns 15 minutos você me manda uma solicitação aí de participação, tá bem? Gente, olha só, mais um programa, vamos colocar assim, né? É um canal, vai ser toda quinta-feira, às 20 horas, e eu senti a necessidade, sabe de quê? Que eu vou apresentar, inclusive vou explicar para vocês o motivo da logo, né? Mas senti necessidade de trazer aqui e deixar isso registrado, gravado, a fala das pessoas que se conectaram com esse movimento aí da medicina chinesa com a oncologia. Então, são muitas vozes que precisam ser escutadas nesse Brasil todo e até fora do Brasil, de pessoas que já passaram aí pela experiência, e não é à toa esse nome Onco e MTC Experience. Então é mais um dia que a gente coloca aqui como compromisso para que a gente consiga aí de alguma forma diferente mostrar outros pontos de vista de outras pessoas que estão praticando a medicina chinesa na população oncológica. E o que elas têm descoberto, o que elas têm visto, qual a experiência delas, qual as dificuldades, o que elas têm feito, quais as técnicas que elas têm aplicado, quais os resultados que elas têm tido. E aí eu dei o nome desse programa, não é uma série, mas é um compromisso que eu vou fazer com vocês aqui, de toda quinta-feira às 20 horas, 20, 21, 19, né? Quinta-noite, pra gente conversar sobre as experiências que as pessoas têm tido, aquelas que já passaram pelas classes da acupuntura oncológica e aquelas que vão passar ainda, que têm interesse em estudar a acupuntura, a fitoterapia, os chás, a aromaterapia, os florais de bar na visão da medicina chinesa, para as pessoas que estão enfrentando câncer. Isso é extremamente plausível e é por isso que nós estamos aqui. Bom, deixa antes eu mostrar para vocês a logo que eu criei. Vocês estão conseguindo ver? Aliás, vocês estão me escutando? Eu nem perguntei isso, né? Se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo aí bem, vocês dão um ok, eu acabei que nem falei. Também outra coisa, esse coraçãozinho aí, vocês podem ir apertando aí, aperta esse coração, porque aí o Instagram entende que essa live aí, ela é importante para quem fizer sentido aí. E vocês podem pelo aviãozinho também mandar essa live agora. Vai ficar gravada, né? Uma aula, é uma aproximação das pessoas que estão na prática da oncologia, trabalhando com medicina chinesa. Já estou ansiosa para saber o que é o Instituto Ana Cardoso. O Instituto Ana Cardoso vai ser uma outra coisa. Estamos ainda estruturando o Instituto Ana Cardoso. Estamos colocando nesse Instituto Ana Cardoso para que o IAM venha depois. Então, primeiro vamos estruturar esse Instituto Ana Cardoso, que tem um projeto. Vou dar um spoiler aqui logo, mas é para 2022. Instituto Ana Cardoso é para 2022. Nós vamos começar aqui na região do Vale do Aço, que é essa região aí, para quem não conhece, que fica no leste de Minas, fica perto ali de Valadares, mas é uma região produtora de aço, onde a gente já está aqui há algum tempo. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso, que Instituto Ana Cardoso é para 2022.
Então, antes disso, vamos conversar bastante sobre todas as possibilidades da medicina chinesa. E hoje eu tenho uma convidada especial, mas daqui a pouco eu chamo ela, mas eu queria explicar para vocês aqui essa logo. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas além da medicina chinesa, além da oncologia, eu tenho outras... Eu gosto de outras coisas também, sabe? Gosto muito de fotografia, gosto muito da arte, eu gosto muito da beleza e eu gosto muito de design. Amo design, amo cor. Então eu gosto muito de trabalhar também, eu mesma, essas criações. Eu crio muito nesse sentido, sabe? Eu crio muito design. A minha logo do Instituto Ana Cardoso, eu participei ativamente. A logo da Roupa Oncologia, que é uma logo antiga, é uma logo de 15 anos. Eu também participei antigamente, em todo sentido. E aqui eu trouxe para vocês uma estrutura para que vocês entendam o que é o propósito, que é algo, inclusive, que eu venho defendendo. Aliás, um alô para os portugueses que estão entrando aqui na live. Sempre tem meus amigos portugueses. Nuno, a Patrícia, que já entrou aí. Força! Força aí para vocês que estão na Europa, que estão enfrentando a segunda onda do Covid. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aliás, esse mês faz um ano, exatamente um ano, que eu fui pela última vez em Portugal. Já tô assim, morrendo de saudade. Então, um alô aí para os meus amigos portugueses que estão me assistindo agora. Mas, oncologia e medicina tradicional chinesa, por que não acupuntura? Acupuntura é um nome bom, eu gosto do nome acupuntura, é um nome que aproxima, é um nome que fala muito sobre a medicina chinesa. Para quem não é da medicina chinesa, é mais fácil a gente explicar a acupuntura ou a pessoa imaginar o que é a acupuntura como um tratamento da medicina chinesa do que simplesmente falar a medicina chinesa, já que ela é tão ampla, né? É uma área do conhecimento tão enorme que requer tanto da parte da medicina interna quanto da medicina externa. Então, até a gente explicar isso tudo fica complicado. No entanto, como eu vou trazer várias experiências aqui para vocês, eu fiz questão de colocar MTC, que também é um nome conhecido aí pelos colegas do meio. Todo mundo que trabalha com acupuntura sabe o que é MTC. Então, oncologia e MTC é esse processo de... Ó o João aí, outro português entrando. Eita, nós! Vambora, gente! O João, que é enfermeiro lá também. Não sei se terminou a faculdade já, hein, João? Terminou a faculdade de enfermagem lá em Coimbra? Querido, lá de Coimbra. É essa integração que eu sempre venho falando. A integração entre medicina ocidental, entre oncologia clínica e medicina chinesa. Eu vi isso na China, eu fiquei encantada. E eu sou uma defensora ferrenha mesmo dessa integração, em trabalhar com essas duas áreas do conhecimento juntas. Essa questão de eu vou fazer só oncologia clínica, eu vou fazer só medicina chinesa para as pessoas, não funciona. Então essa integração ela é muito mais efetiva, ela é muito mais funcional. A outra coisa que eu tenho que avisar também, 10:50 eu saio, tá? Hoje, especialmente, a gente está aí na Semana da Medicina Chinesa Além das Agulhas. Quem, aliás, não entrou lá no grupo do Telegram do Reinvence, @ReinvenceMTC, pode entrar, que ainda dá tempo, que hoje nós vamos fazer um resumão aí da semana. Hoje tem caso clínico ainda e nós lançamos a última turma do Reinvence. E vocês também, para quem não conhece, convido para saber o que é o projeto. Mas, então, 10:50 eu preciso sair daqui para não ficar atropelado. Então, o que acontece? Essa integração, ela é muito interessante, ela é muito mais importante do ponto de vista clínico, ela é muito mais importante do ponto de vista de resultado. Então, todo mundo está entrando, gente, boa noite. Ele é muito mais importante para o paciente, no sentido de trazer todos os benefícios dessa integração, que é a melhora dos scores, a melhora do equilíbrio, a melhora do perfil de saúde, a melhora do enfrentamento, a retomada do equilíbrio para que essa pessoa enfrente melhor a doença e os tratamentos. Então, essa integração é muito mais potente, muito mais interessante. Então, quando eu trago onco e MTC, é nesse sentido de sempre martelar essa conversa sobre integração e não exclusão.
e não como tratamento alternativo ou não convencional, nada disso. É algo que integra. Então, a palavra integrativo, a palavra integrar, ela é mais interessante do que complementar, do que alternativo, do que não convencional. É uma palavra mais adequada, mais completa nesse sentido. E experience, exatamente porque é a experiência que as pessoas estão tendo, fora a minha, que às vezes vocês ficam só me escutando, agora nós vamos escutar quem já passou pelo processo e que está aí atendendo esses pacientes Brasil afora, tá? Então, a imagem, né, que eu tenho aí, uma fita de DNA, aquela dupla fita de DNA que fica numa espiral quando ela está condensada, ela fala muito sobre a vida, ela fala muito sobre a nossa ancestralidade, todo o universo se manifesta dentro da fita de DNA, dentro dos genes, dentro das características que nós herdamos e que nós modulamos conforme a nossa existência atual vai passando. Por quê? Desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, nós vamos alterando essa fita de DNA e nós vamos passando para os nossos filhos, para nossas próximas gerações, modificações nessa fita de DNA. E o DNA é importante, a gente sabe, né? Se a gente voltar na biologia, a gente entende que como o núcleo, está dentro do núcleo da célula, que é quem comanda as funções celulares e, por sua vez, as funções do tecido, as funções do órgão e as funções do corpo inteiro, porque ali eu tenho uma atuação com produção de algumas proteínas, essas proteínas é que vão sinalizar para o corpo também a questão de adoecimento e de saúde. Quando eu entendo que ao longo da vida eu vou modificando esse DNA, a gente está falando mesmo sobre epigenética, que é um conceito novo, sempre falo isso, volto a falar, que é a dança dos genes. Então, como que nós, durante o nosso processo de vida nessa existência, conseguimos alterar essa dança dos genes com base no que a gente vive, então com base no que a gente come, com base na nossa exposição ao sol, com base nas relações que a gente tem com as pessoas, com base no ambiente, com base no que a gente escuta, com base no que a gente lê. Então todo esse processo, não só isso que eu estou resumindo, vai nos falar sobre quais genes vão estar em ativação e desativação. Ativação e desativação, ativação e desativação, e eu tenho uma agulha que está aí no meio, exatamente representando um dos símbolos da medicina chinesa, que é a acupuntura, que é a principal forma aí de entendimento das pessoas no Ocidente sobre prática de terapia natural, de terapia antiga, milenar. E essa agulha, ela está entrando aí no meio da fita, simplesmente dizendo o seguinte: eu, acupuntura, eu, medicina chinesa, também faço um papel modulador aí dos genes, eu também faço um papel modulador da epigenética, eu também altero essas características que a gente herda, que a gente constrói ao longo da vida. Então, esse projeto, ele me fala sobre o que eu estou dizendo e o que as outras pessoas estão dizendo e fazendo para que ocorra a longevidade, para que ocorra a saúde, para que ocorra a retomada do equilíbrio em pessoas que estão enfrentando câncer nas suas diversas situações. E é por isso que hoje, especialmente, eu tenho uma primeira convidada. Toda quinta-feira eu vou trazer pessoas aqui, como eu falei, que já passaram pelo processo da aprendizagem e que entenderam e que compraram essa ideia e que são agentes aí, como a gente coloca, que eu gosto bem de falar, da egrégora. O que é essa egrégora? São pessoas que estão tendo esse olhar mais integrativo e um olhar moderno, que é a aplicação dos conceitos da medicina chinesa nessa especialidade, que é uma especialidade cheia de peculiaridade, mas quando a gente acaba entrando nela e entendendo, as coisas ficam mais fáceis, e eu escuto muitas histórias. Então é esse motivo pelo qual eu desenvolvi esse projeto. Então toda quinta-feira, a gente já tem um Oncoflix na terça à noite, e agora a gente vai ter Onco MTC Experience com ex-alunos Cláudia, você tá aí na minha lista, tá? Todo mundo que foi aluno
desde 2018, que foi quando eu comecei. Eu tenho uma história muito bonita para contar também sobre o início dessa trajetória do ensino de oncologia e acupuntura e medicina chinesa. Na verdade, vou até adiantar para vocês aqui, mas antes de eu chamar a Lígia, foi um convite que eu recebi em 2018 da escola que eu estudei acupuntura, mediante pedidos. A escola estava recebendo pedidos sobre o ensino da acupuntura da medicina chinesa na oncologia. E esse um professor querido meu, professor Luiz Otávio, que eu ainda vou fazer uma live com ele lá no Oncoflix, me convidou. Ana, você não quer gravar um curso aqui para a escola sobre tratamento? Eu sei que é sua expertise, eu sei que você está no doutorado, eu sei que você trabalha com isso, eu sei que você está dentro do ambulatório, eu vejo aí pelas suas postagens, olha a importância de você manter uma rede social ativa, né? É uma vitrine, as pessoas estão te vendo. E aí eu gravei esse curso em agosto de 2018, inclusive essa gravação já está antiga, né? Já está desatualizada. Porque desde agosto até agora, nossa senhora, a própria oncologia já mudou. Os próprios artigos científicos já mudaram. Mais publicações eu tenho, tá? Então, cada 6 meses eu tenho novidades dentro da oncologia. Eu tenho fármacos novos, então dentro da prática clínica a gente percebe alterações muito significativas desses tratamentos. Então a gente precisa acompanhar, porque os pacientes também apresentam aí demandas, necessidades diferentes em função dos tratamentos novos. Então essa agulha aí dentro da fita de DNA, ela representa mesmo esse propósito, tá bem? Então vocês vão ver sempre que vocês virem lá essa logo que eu desenvolvi, Expert in Design, vocês vão saber do que se trata, tá bem? Então, depois que eu recebi esse convite, eu também vou fazer esse TBT, eu vou fazer essa lembrança. Eu gravei esse curso, eu também coloquei nas minhas redes sociais, gente, estou gravando um curso, estou muito feliz, um curso online, isso foi em 2018. 2 colegas enfermeiros do Rio, Rafael e a Luana, do MTC Cuidado Integral, eles viram essa postagem e eu já os tinha conhecido num congresso, um congresso do Congrepix, que foi um congresso nacional de práticas integrativas feitas pelo Ministério da Saúde. Logo quando o Ministério da Saúde publicou lá a atualização daquela lista de práticas, isso foi não vou lembrar, não sei se foi em 2017. E aí eles me mandaram uma mensagem, falaram assim, Ana, você tem que vir para o Rio para dar esse curso presencial. E eu fui para o Rio fazer esse curso presencial em abril de 2017. Abril de 2019. Abril de 2019, ano passado. E aí quando eu divulguei o curso do Rio em abril de 2019, várias pessoas me mandaram mensagem. Eu divulguei também que estava com uma turma aberta para esse curso presencial. E aí eu fiz curso em São Paulo, fiz curso em Brasília. Fui pra China também, foi o mês que eu fui, foi o ano que eu fui pra China. E aí bombou o curso, né? Bombou e quem eu trago hoje é exatamente uma ex-aluna da turma de Brasília para compartilhar com a gente essas impressões dela e o que ela tem feito, como é que ela tá, o que ela tem. Hoje mesmo me mandou uma mensagem de um paciente que chegou para ela e ela, assim, tem muita história para contar legal. Então, agora Fátima também, Fátima que é ex-aluna. Fátima, você já fez live comigo e nós vamos repetir, tá? Então você tem Cláudia que tá aqui, que vai entrar também, vai contar a experiência dela como aluna do online, porque esse ano teve pandemia, eu não consegui fazer, eu tinha agenda de ir para 8 cidades, mas não consegui fazer nenhuma. E a Cláudia foi da turma online agora de junho, e a Fátima foi da turma, foi essa primeira turma do Rio. Vamos lá, Lígia! Chamei a Lígia. Olá, querida! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo, segurando o coraçãozinho, né, para aparecer aqui, mas tá tudo certo, tudo
Tudo no seu lugar. Eu não sei se o áudio tá bom, tá tranquilo? Você tá me ouvindo direito? Você eu não tô ouvindo. Não estou te ouvindo. Pronto. Deixa eu ver. Agora eu tô te ouvindo. Pronto. O que você arrumou aí? Eu só virei a câmera e voltei. Agora minha voz tá. Eu tô escutando minha voz duas vezes. Deixa eu ver se eu arrumo aqui o áudio, peraí. Ou você coloca um fone. Ah, pode ser. Deixa eu colocar o fone, peraí. Vocês estão me escutando agora? É porque eu tô escutando a minha voz com o áudio dela lá. Acontece, gente, isso aí não é. Vê se tá melhor agora. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Foi? Não tá ecoando mais, né, gente? Tá dando eco na minha voz? Agora Aqui não. Mas eu vou perguntar pro povo aí. Como é que tá o áudio agora, gente? Bom, Lígia, é o seguinte, vamos começando, que aí o pessoal vai ajustando. Ok, agora, pronto. Antes de mais nada, eu queria saber de você o que te motivou, como que você me conheceu, da onde que você me viu, como que você resolveu fazer o curso, o que te motivou. Tá. Eu entrei na medicina chinesa de paraquedas, só para resumir aí para quem está me conhecendo hoje. Meu esposo, ele é acupunturista e eu comecei a acompanhar essa medicina com ele. Depois de muito tempo, 1 ano e meio mais ou menos, eu decidi entrar no curso de medicina chinesa aqui em Brasília e fui descobrindo várias coisas, mas eu percebi que muitas pessoas que terminavam o curso terminavam sem saber em que área seguir ou se tinha alguma especialidade e tudo mais. E aí, né, como todo aluno empolgado da medicina chinesa, a gente entra no Instagram e a gente segue todo mundo que tem um símbolo de Yin Yang, né? Não interessa quem seja, a gente está seguindo todo mundo com relação à medicina chinesa, né? É uma boa estratégia, né? É uma boa estratégia porque você fica sabendo o que o povo está estudando, o que o povo está fazendo. Exatamente. Vai conhecendo quem é o profissional e tudo mais, ou quais são as clínicas, enfim. E eu comecei a seguir você dessa forma. Eu vi a página, vi que tinha um assunto interessante e um assunto um pouco mais profundo, né? Não era uma coisa muito mais básica, assim, do que a gente aprende na pós. E comecei a acompanhar, e no final do meu terceiro semestre, teve a oportunidade de fazer o seu curso aqui em Brasília, né? Presencial ainda, no ano passado. E aí, definitivamente, eu me apaixonei pela área, porque eu sabia que existiam possibilidades, mas só depois realmente de fazer esse curso, de aprofundar um pouco mais esse conhecimento, é que eu percebi aonde a gente pode chegar, né, com todos os pacientes. Não é porque é um paciente oncológico que a gente não consegue chegar até ele. E qual que era a sua visão da oncologia na medicina chinesa antes? Porque eu gosto muito de perguntar isso. Bom, eu sabia bem pouco, assim. Travou um pouquinho. Daqui a pouco ela volta. Vai. Ele passou 1 ano na China, estudando também, então ele já me trouxe essa informação de que tinha esse tipo de tratamento, que a visão, né, na verdade, da acupuntura em si, ela é tem outra dimensão lá. Então, tratamento para Alzheimer, para Parkinson, para câncer, né, são várias coisas que a gente não vê acontecendo aqui, né, no Ocidente. Então, eu já tinha um conhecimento, mas eu nunca tinha me aprofundado muito. Então, assim, foi uma informação que veio, né? E passou, não despertou no início assim aquele interesse. Veio despertando ao longo do curso.
quando eu fui percebendo que realmente existem muitos profissionais, até aproveitando a aula de ontem do Reinvente, a gente aprende muitas coisas gerais e sempre falta um nicho para você chegar nesse paciente. Existe um grupo de pessoas que a gente não consegue alcançar muitas vezes, por falta de profissional mesmo. Então, no começo eu não tinha essa noção toda, realmente, do alcance que a gente tem com o paciente oncológico. E com essa experiência do curso e aprofundando tudo, estudando, porque o curso é difícil, né? É um curso que é denso, tem muito conteúdo, não é simples, não é base em Yang. Então, se a gente não estuda depois, não corre atrás, não se aprofunda, realmente fica um conhecimento geral. E aí foi desse jeito, eu comecei estudando bastante, logo no final do meu curso da pós, apareceu a minha primeira paciente oncológica, que foi inclusive tema do meu TCC, né? Foi meu estudo de caso, ela concordou, a gente conversou, ela apareceu de repente também, através do ambulatório da pós, e foi assim que começou de vez. Logo depois dela, já tive outra paciente, essa segunda, infelizmente, ela já estava mais no final de vida, mais no estágio muito avançado, mas ao mesmo tempo a gente consegue atingir esse paciente, né? A gente consegue dar qualidade de vida para ele. E aí, pronto, esse ano você também fez já na tenho época? mais. Você lembra dessa paciente que estava em cuidado paliativo? O que você aplicou nela? Você fez acupuntura? Fiz acupuntura, fiz moxa, que foi a resposta que ela teve. Ela não tinha mais condição de tomar uma fito, né? Ela já não estava respondendo mais. Eu cheguei para atender ela, bem no início, ela ainda me recebeu em casa. Então, ela conseguiu adaptar a alimentação no início, mas foram 2 meses até o fim da vida dela, né? Então, nesse período, só mesmo na primeira ou na segunda sessão que ela estava mais responsiva. Depois foi mais cuidado paliativo com acupuntura, para tirar também edema, que ela inchava muito, ela retinha muito líquido. Ativando também um pouco mais o intestino, porque os parentes, né, a família, comentava que ela tinha muita dificuldade de ir ao banheiro, enfim. Então, a gente tratou mais dessa forma, para tentar equilibrar um pouco esse sistema para ela ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? O Na que hora que é ela bem fosse. um mito, né? Eu, às vezes, recebo várias perguntas e as pessoas também se espantam em saber se a gente pode ou não tratar os pacientes que estão na fase final da vida, que estão em finitude, que estão em cuidados paliativos, no sentido de, poxa, o que será que é possível fazer nesses pacientes? O que será que não é tão legal assim? O objetivo desse tratamento com acupuntura é o mesmo do paciente que está em quimioterapia, é o mesmo do paciente que pode até estar em cuidado paliativo, mas que não está nessa fase final de vida, porque ele tem ali ainda, ele tem ainda mais yin, ele tem mais yang, o objetivo ainda é sustentar o yin, né, dessa pessoa para aumentar a sobrevida. Então fica muito esse relato seu quebra muito esse paradigma, né, de que a gente não pode fazer nada, porque o paciente acaba que não. Ah, a gente vai fazer o quê? Vai circular ativo, vai circular choer. O que a gente vai fazer nesse paciente, já que ele está ali com um performance status tão ruim, ele está acamado, ele está dependente dos cuidados, né? Como você falou, chegou um ponto que ela já chegou no nível de consciência ruim, que ela não estava responsiva, mas ainda assim você tratou, fez acupuntura, fez mocha. Então, isso que você está falando exemplifica muito a aplicação daquilo que você viu lá no curso. Nos cuidados paliativos, na terminalidade, né? Eu acho que, independente se o paciente ele está responsivo ou não, se a gente consegue andar ou não, o paciente ele ainda está tendo vida ali dentro, de alguma forma, né? E a gente consegue trabalhar. E com essa paciente foi bem curioso, assim, não querendo levar a medicina chinesa nem a acupuntura para um lado místico, não é isso. Mas eu atendi essa paciente no último dia dela de vida. Eu fui por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos, e ela faleceu nesse dia às 18. Mas foi engraçado porque quando eu saí da casa dessa paciente, tinha uma borboleta voando bem pertinho de mim
aí pousou no meu braço e depois foi embora. Eu falei assim, bom, fiz o que eu podia, né? Eu dei o conforto que eu precisava. Esse foi o recado que eu entendi na época. E foi incrível. A sensação é que mesmo no momento que a gente perde um paciente, é sempre um choque. Apesar de não ser da sua família nem nada, é um paciente que você está ali acompanhando quase todos os dias. Então, você fica com aquele sentimento de perda. Mas como a gente trabalhou de uma forma para dar qualidade, a gente tem esse conforto, né? Isso é muito A gente... importante. Ou seja, você como profissional entendeu que a sua ação, o que você aplicou, o que você fez, não foi perdido. Porque você ali, naquele período, conseguiu aliviar alguma coisa ali naquele indivíduo, que como você bem falou, ainda tinha um yin, ainda tinha um resto de yin, um resto de yang ali, Sim. apesar de estar se esvaindo, essas energias estarem se esvaindo, o Jing quase esgotado, mas ainda é possível fazer muita coisa. E esse sentimento de perdi por conta da perda dos laços que a gente faz com essas pessoas. E realmente, dentro da oncologia, a gente vai enfrentar muito mesmo essa realidade de vínculo. O vínculo com esse paciente é muito forte, não tem jeito. E ele confia, ele vai confiar muito na gente, né? Mas não é a perda de eu pedir de derrota, né? Mas sim da sensação do dever cumprido. Essa sensação de ter promovido alívio, ela não tem preço, né, Lígia? Qual o preço disso? Não, não tem. E o reconhecimento também da família e dos profissionais, né, da medicina ocidental que acompanhavam ela, todos assim, eles reconheciam a mudança que ela tinha com a acupuntura e com a moxa, né, esse trabalho que era feito tanto na redução de medicação, né, não precisava manter a paciente tão sedada. As técnicas que acompanhavam ela também ficaram bem curiosas, porque não conheciam, né, o fato de a gente poder trabalhar dessa forma. Então, sempre quando eu ia que tinha uma enfermeira nova, a gente sempre conversava, explicava várias coisas. Então, é uma maneira de atingir não só o paciente, mas todo mundo que está ali em volta, né? Olha, esse passo que você deu, ele é extremamente importante para a quebra dos paradigmas que a gente sempre vem falando. Então, essa coragem que você teve de assumir o caso, né? E de fazer com que todos enxergassem as possibilidades da medicina chinesa, mesmo na terminalidade, você já ganhou estrelinha no céu, porque você já ganhou, porque nem todo mundo tem assim essa determinação, né? E de aguentar também a terminalidade, porque essa é uma fase muito difícil do paciente, né? E você contribuiu de todas as formas. Contribuiu para o paciente, contribuiu para a família, contribuiu para a oncologia, contribuiu para a equipe. Então, muito parabéns para você, sensacional. Por isso que eu queria te chamar aqui, para você contar isso. Pronto, essa área é incrível. Realmente, depois... eu acho... Sim, pode falar. Pode falar. Não, é realmente incrível a gente poder alcançar esse paciente e muitos não querem também por falta de conhecimento, às vezes medo, porque tem que tomar muita injeção já, tem esse desconhecimento. Mas quando a gente consegue um pacientezinho, ou nem sempre a gente consegue o paciente, mas um familiar, né? Um parente, um pai ou uma mãe, quando a gente consegue chegar nessa pessoa, já começa aquele alívio de que você conseguiu passar um pouquinho do que você sabe, né? Uma alternativa, porque às vezes não tem muita coisa para se fazer e a gente consegue ajudar, né? Acho que isso é o bacana. Muito bacana. E aí eu sei que tem mais coisa aí depois. Depois dessa paciente que você sentiu a primeira perda, né, entre aspas, apesar de ter sido grata, né, por ter ajudado, que realmente isso faz parte da nossa prática, a gente vive isso o tempo inteiro, entre novas entradas e perdas, né, e pacientes que estão em desencarne, que de fato cumpriram a missão deles ali, em passar pelo processo da doença e que morreram. Eu também não considero como perda, não, sabe? Eu só considero como perda quando é evitável a morte. Por exemplo, o paciente morreu por um efeito tóxico do tratamento. Isso é um pouco inadmissível, porque a gente acaba tendo como manejar, né? A gente acaba tendo como evitar. Isso tanto do ponto de vista da medicina ocidental, da oncologia clínica, como dessa visão integrada. Então, quando o paciente morre por efeito tóxico, a gente tem que se perguntar o que aconteceu no processo.
Agora, onde a quando gente ele... errou, né? Porque poderia ter sido evitado, né? Qual foi o ajuste ali que não foi feito, que essa toxicidade matou, né? Foi uma mielotoxicidade intensa, foi uma cardiotoxicidade que levou a um infarto, por exemplo, uma arritmia, foi uma sepse, foi uma neutropenia, que às vezes é muito o que acontece muito, né? Morrer o paciente morrer porque ele não tem sistema de defesa suficiente para combater ali a infecção, inclusive endógena, que acontece Sim, muito no paciente com câncer, porque ele fica muito imunossupresso. Alguns, nem todos, alguns ficam muito imunossupressos, então as próprias bactérias do corpo, elas entram na corrente sanguínea, que a gente chama de sim, infecção oportunista. Então, muitas vezes é o que mata o paciente, são essas bactérias internas, porque a imunidade cai demais. Então, quando acontece isso, a gente fica meio se perguntando, pô, mas será que poderia ter sido evitado? Então, a maioria das mortes que eu vejo no meu serviço é pela história natural do câncer, que é algo que eu falo muito no sim, curso. Ou seja, se a gente for entender mesmo quais as etapas da história natural do câncer, desde a exposição, que é onde a gente está aqui hoje. Todos nós estamos expostos aos fatores de risco do câncer. Até o adoecimento, tratamento, reabilitação ou não, cura ou morte, eu estou contando uma história. Então, é. esse óbito por doença, ele contou a história do câncer. Então, a gente, nesses casos, eu também não sinto essa sensação muito de perda, como você falou. A perda é, poxa, Uhum. era uma pessoa que eu estava acompanhando, mas ok, cumpriu o papel dela. E eu fiz o É. meu, né? Então, isso é muito interessante. Mas e depois dela, o que que teve? Depois dela, no começo desse ano, eu comecei a estudar mais, comecei a aprofundar mais essa história da oncologia, porque a minha graduação ela é de biomedicina. Então, foi o primeiro contato que eu tenho com a área da saúde, foi nessa parte, né? Nesse momento. E eu sentia que, mesmo fazendo um curso de 5 anos, né, estudando uma área da saúde, a gente não tem uma especialidade dessa ao longo da faculdade. Então, eu posso saber de célula, eu sei como é que é o sangue, eu sei tudo isso, mas, assim, o aprofundamento da oncologia eu não tive, né? E veio a pandemia, então muitas escolas fecharam, a gente teve aí toda uma paralisação. Foi muito difícil encontrar uma pós-graduação nessa área para biomédico, ou então que fosse livre, né? Infelizmente, a maioria das residências ou de pós-graduação, elas têm um pré-requisito que aceitam apenas enfermeiros ou fisioterapeutas, médico e tem, acho que terapeuta ocupacional, Nutricionista também, né? nutricionista. E não tem o biomédico, Pois é, que que assim, coisa. que estuda tudo isso, que trabalha dessa forma, que entende o DNA, mas a gente não tem um espaçozinho desse lado, né? A Então, pós-graduação em oncologia, né? Você não encontrou nenhuma pós que te não, encaixasse da maneira, da qualidade que você gostaria, né? não adiantava eu procurar uma pós muito específica, por exemplo, oncocirurgia, uma coisa muito Não, assim, nada porque não disso. é o conhecimento que a gente precisa nesse momento, assim, né, de aprofundamento. Mas para qualquer outro tipo de residência ou de pós-graduação, ou até mestrado mesmo, o pré-requisito só tinha para essas áreas, né? Então, foi muito difícil, mas uma faculdade aí de Minas Gerais, a ProMinas, se eu não me engano, a faculdade única, né, a unidade deles aí no Vale do Aço, eles abriram uma pós EAD em oncologia multidisciplinar para fazer toda essa abordagem. Então, tá bem legal o curso, já estou aí quase terminando esses primeiros módulos Ou e tem seja, muita você coisa interessante. sentiu necessidade de estudar oncologia pela visão da Sim, oncologia clínica com profundidade, né? Isso é sensacional. sim. Porque eu acho assim, Ana, não adianta a gente querer ser um profissional especializado de medicina chinesa sem a gente ter um conhecimento específico da área. Então, a medicina ocidental, ela não exclui a importância. A gente precisa entender o que que se passa. O paciente vai chegar com aquele diagnóstico que eu te mandei ontem, né? Ele tem uma lesão,
uma neoplasia já característica. Então, se eu não consigo entender nenhum termo que está escrito ali, eu não consigo chegar nesse paciente com acupuntura, não vou nem conseguir conversar com ele. E parte do nosso trabalho é justamente você chegar para o paciente e mostrar que você tem conhecimento, que você conhece a área. Você pode não ser médico oncologista, mas você tem esse conhecimento, né? Você sabe as terminologias, pelo menos. Então, eu senti muita falta, mas eu consegui começar essa pós EAD, então tá muito bacana. E ano que vem, se Deus quiser, né? Se as coisas melhorarem um pouquinho, próximo passo é tentar o mestrado, né? Aqui na UNB mesmo. Vamos ver se a gente consegue um campozinho ali com alguém para a gente trabalhar justamente um estudo com relação aos sintomas, à fadiga, a tudo isso que a gente vê no paciente oncológico. E é isso, vamos seguindo, atendendo. Esse caso que chegou para você, aliás, deixa eu fazer só 2 adendos aqui. Primeiro, eu acho que você falou bem sobre as falhas hoje do ensino, da graduação mesmo. A maioria das graduações do Brasil, seja em escolas federais, seja em escolas particulares, não contemplam oncologia. Isso é uma falha mesmo do ensino, do ensino superior nesse país. Não sei como que acontece nos outros países, mas aqui existe essa falha mesmo brutal, faz com que as pessoas não saiam preparadas, nem os médicos 100% preparados, inclusive para fazer diagnóstico diferencial. Porque talvez, tudo bem, você não precisa ser para estudar especialidade, você vai fazer como você fez, você vai entrar numa pós-graduação, como eu fiz, vai fazer a residência. Eu também não sou médica, eu sou enfermeira, então eu concordo muito com você. Mesmo não sendo médico, eu preciso me apropriar tanto quanto do conhecimento médico para eu entender o que se passa ali, para eu aplicar o meu cuidado com excelência, para eu ter resultados clínicos. Acho que o mais importante é isso, sabe, Lígia? Independente da nossa formação, a gente precisa trazer resposta para esse paciente. A gente precisa trazer resultado clínico para esse paciente. E quando a gente associa a acupuntura à medicina chinesa, a gente acaba tendo uma imensa autonomia. A gente tem muita autonomia para cuidar desse paciente. E, inclusive, em áreas da oncologia clínica que são muito limitantes. Você vai ver isso quando você estudar, mas eu coloco isso no curso, como, por exemplo, neuropatia induzida pela quimioterapia. O que os médicos fazem para esse paciente? Nada? Nada. E o que a medicina explica? O que a medicina chinesa explica para a neuropatia? Muita coisa. E quais são as saídas, as intervenções com acupuntura, com laser acupuntura, com forma magistral chinesa? E agora eu vi o Cone Hindu com a Mariana, que eu fiquei louca, eu vou fazer esse Cone Hindu, que eu estou pensando já no Cone Hindu, lá na neuropatia, lá nos pontos de acupuntura da neuropatia, porque a MOSH é bem-vinda, mas ainda a evidência não mostra muita coisa para a MOSH. E outra coisa, o paciente ele tem ali dormência e formigamento no pé. Como é que você coloca uma agulha ali, se ele tem uma sensibilidade alterada? Então, é uma mega limitação da oncologia clínica. Então, imagina você, Lígia, que é especialista em oncologia e em medicina chinesa, trazendo uma saída para esse paciente. Então, não importa qual a situação que você tem. O que importa é o conforto, a resolução daquele problema. Não à toa que a gente está recebendo muito encaminhamento de oncologistas para acupuntura. É demais. Sim. A gente está vendo muito isso agora. Então, eles não estão nem aí se quem é você. Eles sabem que a acupuntura é um caminho para a resolução desse tipo de problema. Fadiga é outra coisa que eles não têm o que fazer. Neuropatia, alguns tipos de dor oncológica, é a acupuntura que resolve. Junto também com fármacos, né? A própria náusea e o vômito é sempre controlado com medicação. Então, o paciente ele já faz a quimioterapia, já toma um monte de medicamentos, aí tem mais um para tratar uma náusea. Então, essa redução desses sintomas é bem interessante. E a minha clínica, ela fica num espaço só de clínicas médicas e tudo mais. E tem a Oncovida, que é uma clínica bem conhecida de Brasília, né, para tratamento oncológico. Então, a gente já está entrando com essa parceria, tentando esse contato com eles. Que legal. Justamente para auxiliar. A gente não quer entrar no sentido de vamos curar o câncer, né? Não. A gente sempre entra com esse pezinho aí no chão. Mas para auxiliar, às vezes, no alívio de um sintoma ou no conforto emocional, às vezes o paciente está muito
ansioso, enfim. Não só ele, mas o parente, o marido ou a esposa, né? Então, a gente está conseguindo já essas conversas para que eles possam conhecer, né? O primeiro Maravilha. passo é que eles venham aqui, né? Que eles precisam ter Espetacular. esse conhecimento. Muito bom. A Dani está falando aqui que o grau de toxicidade é difícil de medir. Realmente, Dani, mas a gente tem várias formas de fazer isso, sabe? Mas eu estou entendendo a toxicidade que você está falando aqui, no sentido de inflamação, como você está dizendo, né? Normalmente o paciente oncológico já vem muito inflamado. A inflamação faz parte da oncogênese, mas não é a única explicação, mas ela está ali descrita como um dos principais. A gente está falando de calor tóxico gerado por vários componentes. Inclusive emocionalmente, as emoções descontroladas geram um ambiente tóxico, isso é verdade, seja por desbiose ou por outros tipos de mecanismo também, inclusive o próprio estresse, tá? E tem uma cascata de eventos que acontecem com relação ao estresse que faz com que esse indivíduo fique com um microambiente favorável. Eu tenho vários padrões de desarmonia energética vinculados a esse processo e eu tenho sempre o cerne ali, a gente falou da fita de DNA, esse DNA me fala sobre o DIN, como você está falando aqui, por uma deficiência grave de DIN, esses pacientes, sim, absolutamente todos vão ter níveis variados de comprometimento do DIN, e o tratamento, ele também consome o DIN, então imagina a bomba, o que a gente, então eu sempre falo, na dúvida do paciente oncológico, faça a tonificação desse DIN, faça a tonificação desse rim, ele vai precisar tanto do yin, do yang, do rim. Aí ela termina aqui, acredito que fazemos sim diferença, mas alguns têm problemas nutricionais e muitos não aceitam algumas modificações que a gente sugere. Aí vale a pena a gente saber comunicar, né? Acho que as palavras adequadas, porque existe, quando a gente fala e a pessoa não entende, está existindo algum problema na barreira aqui desse processo, né? Alguma barreira está sendo colocada aqui. Então, a gente precisa ganhar consciência dessa comunicação efetiva para que o indivíduo entenda aquilo. E aí, quando você falou lá no início, não adianta a gente vir falando para esse paciente do yin e do yang, ele não vai entender. Então, a gente tem que falar para ele por que a gente está indicando o yang, por exemplo, por que a gente está indicando a geleia real e por aí vai. E vinculado isso no racional dele, algumas modificações, além da acupuntura, seja com agulha, laser e mocha. Ok, perfeito. Ana, só um adendo a esse último comentário que você fez, e aí só como, assim, uma dica para quem está iniciando também nessa parte da oncologia, a gente não consegue mudar de fato a rotina de um paciente, nem a rotina do familiar que cuida desse paciente de uma hora para outra, né? Não é só você ganhar confiança, mas se eu chego com uma lista cheia de alimentos, com várias explicações, o paciente ou o familiar, ele vai entender os dois primeiros. Então, assim, é fazer uma indicação ou outra, é sugerir, às vezes, um chá que consegue atingir mais o que você quer, um chá mais simples, que o paciente não precise se deslocar na cidade toda para procurar uma erva, né? Uma coisa mais simples. Então, como dica, eu sei porque eu passei por isso, não só com paciente oncológico, mas antes de começar com a dietoterapia chinesa, eu percebia mesmo essa dificuldade de comunicação. É quase como se fosse um convencimento, né? Mas porque você hoje imagina, em dia... né? Essa pessoa que adoeceu, ela já traz um histórico de hábito alimentar, que inclusive explica o adoecimento dela. Então, como que você muda uma rotina alimentar de 20 anos que tem relação com o adoecimento oncológico com um dia de conversa? Não vai. Eu também vivo isso na minha prática, eu passo as orientações dietéticas todas com a explicação que eles entendem. E aí, quando eu pergunto, e aí, como é que foi o final de semana? Ah, eu comi um bolo, parará, eu digo, e o que tinha nesse bolo? Então, exatamente isso. Aí a pessoa me queixa assim, eu tô com o intestino preso. Aí eu penso, poxa, vamos dar uma hidratada nesse intestino. Olha só como é que é a conversa. Coloca uma colher de mel naquela água morna que eu te pedi pra você usar de manhã. Aí ela, mas mel não é açúcar? Eu digo, moça, e o bolo que você comeu? É exatamente isso. É exatamente isso. Mas é isso, eu acho que se a gente for adaptando, pedindo para fazer uma mudança ou outra,
numa outra sessão você já indica mais um alimento, eu acho que a gente consegue alcançar mais essa Mas você mudança sabe de o que que é uma rotina aí. boa dica também, antes da gente acabar aqui? Receitas. São Então, ótimas. as receitas às vezes chegam no ponto, chegam no alvo mais rápido do que simplesmente você fala, como inhame. Aí você passa uma Como, receita que né? tem o inhame junto com não sei o que vai tonificar ali o chue, vai tonificar, vai fixar o DIN, dentre outras coisas, né? Então, a receita, às vezes, ela é mais palpável do que o alimento, né? Porque, às vezes, Sim, o paciente tem mil crenças com a alimentação, né? E a gente sempre tem, para não é brigar com difícil. nutricionistas, esse olhar com a medicina chinesa. Mas muito bem, É. querida. Muito obrigada por esta sua Ah, participação. nossa, obrigada a você pelo convite para a gente começar aí, né? Você abrir esse projeto. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E quando você precisar. Não, eu sei que você está aí cheio de novidade, então quando der um passo a mais, se tiver algo a mais para contar, igual hoje você trouxe o caso clínico, se a gente quiser voltar aqui para a gente conversar sobre esse caso clínico, dá muito, Perfeito. porque né, a gente vai falar de várias coisas que você viu ali naquele exame e qual que é o próximo passo, qual seria um possível pensamento para esse paciente, qual que seria um plano terapêutico para ele, o que a gente faria de acupuntura, o que a gente faria de dietoterapia, que só para adiantar, né, é um paciente com é um câncer coloretal, que aparentemente o exame mostrou, mas que a gente precisa aí É, da biópsia para confirmar, mas pelo que está ali escrito na colonoscopia, está bem sugestivo. E outra coisa, a gente precisa esperar a biópsia para começar a tratar esse paciente do ponto de vista da medicina chinesa? Com aquilo que você viu? Não precisa esperar, né, claro, gente? O paciente já tem ali demanda já para tenho os lá sintomas. de que justifica a intervenção com medicina chinesa. Então tá, É. muito obrigada, querida, e todos que participaram aqui. Obrigada a Vai ficar você. tudo gravado. A Ótimo. parestesia pode perdurar após o término da quimio? Pode, Rosa. Pode sim, Rosana. E às vezes fica como se fosse uma sequela, tá? E tem várias. A gente tem uma lista de história para contar com relação a esse tipo de neuropatia, que é uma das questões que sequelam o paciente, sim, tá bem? Mas isso também, a gente vai render esse assunto com certeza. Então, até mais, pessoal. Muito obrigada, Lígia, pela sua Tchau, tchau. Boa noite, contribuição. Ana. Foi Obrigada. maravilhoso. E quinta-feira que vem a gente tem mais uma convidada. Ótimo. Surpresa aí Estaremos para aqui. vocês. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo.